Você já ouviu falar de uma batalha onde civis, crianças e feridos estavam misturados a soldados desesperados? E onde o silêncio da mata foi quebrado por tiros, fogo e sangue? Hoje você vai conhecer o combate de Ibicuí, um dos episódios mais trágicos e menos falados da Guerra do Paraguai. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e prepare-se, porque essa história não é fácil de ouvir. Em 1869, a Guerra do Paraguai já tinha deixado de ser apenas um conflito militar. Era uma guerra de extermínio. O Paraguai estava completamente devastado. Sua capital, Assunção, havia sido ocupada pelas forças da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Mesmo com tudo perdido, o Marechal Francisco Solano Lopes, líder paraguaio, ainda se recusava a render. Após a queda da capital, Lopes deu início ao que ficou conhecido como a Campanha da Cordilheira. Ele recuou para o interior do país com o que restava do seu exército. Mas ele não estava sozinho. Junto com os soldados, iam milhares de civis. Mulheres, crianças, idosos, feridos e doentes. Era uma nação inteira em fuga. Um dos pontos de concentração dessa marcha desesperada foi Ibicuí, uma pequena localidade ao sul de Assunção, cercada por matas densas, rios e um terreno extremamente difícil. Ibicuí não era apenas um acampamento militar, era na prática um refúgio para os sobreviventes da guerra, um dos últimos suspiros de um país em colapso. Mas por que Ibicuí era tão importante? Havia 3 motivos principais. Primeiro, a geografia. A mata fechada e o terreno acidentado eram perfeitos para montar uma defesa e preparar emboscadas contra um inimigo mais forte. Segundo, a infraestrutura. Ali funcionava a famosa fundição de Ibicuí, também conhecida como La Rosada. Era uma das últimas fábricas militares do Paraguai ainda em operação. E terceiro, a concentração humana. Soldados, civis, famílias inteiras estavam ali, transformando o lugar em um símbolo de resistência. A fundição era o coração de Ibicuí. Ela produzia de tudo um pouco: canhões, balas de canhão, munições improvisadas e até ferramentas de guerra feitas com sucata e metal reaproveitado. Era a prova da incrível capacidade de improviso do povo paraguaio em meio ao caos. Para a Tríplice Aliança, destruir Ibicuí significava muito mais do que vencer uma batalha. Significava cortar o último sopro de resistência material do Paraguai, silenciar a última fábrica que ainda armava o exército de Lopes. Para entendermos o que aconteceu, precisamos conhecer os personagens dessa tragédia. Do lado paraguaio, a defesa era liderada pelo general Bernardino Cabeleiro. Suas tropas eram uma mistura de soldados exaustos, muitos deles veteranos de batalhas sangrentas, com adolescentes e homens idosos que mal conseguiam segurar uma arma. Havia também civis armados, dispostos a lutar para defender suas famílias. Do outro lado, principalmente do Brasil, estavam as tropas da Tríplice Aliança. Eram soldados experientes, comandados por oficiais veteranos, equipados com artilharia moderna, cavalaria e infantaria bem treinadas e abastecidas. A diferença de força era gigantesca. No início de 1869, as forças da Tríplice Aliança começaram a avançar pela região. Guiados por informantes locais e desertores paraguaios que conheciam o terreno, eles se aproximaram de Ibicuí sem serem notados. Segundo a maioria dos relatos, os paraguaios foram completamente surpreendidos. O ataque começou ao amanhecer. O silêncio da mata foi quebrado por uma sinfonia infernal. Disparos de fuzis modernos, o estrondo de canhões e os gritos de alerta em guarani, ecoando entre as árvores. Os paraguaios tentaram reagir, mas a desvantagem era brutal. Os números exatos são difíceis de confirmar, pois variam muito dependendo da fonte, mas as estimativas nos dão uma ideia da disparidade. Do lado paraguaio, havia entre 800 e 1.200 pessoas no local. Desses, menos da metade eram soldados de fato. Eles tinham poucas armas de fogo em bom estado e munição escassa. Do lado da Tríplice Aliança, os números giram em torno de 2.500 a 3.000 soldados, com artilharia pesada e munição abundante. Era um confronto entre um exército profissional e um povo em desespero. O combate rapidamente se transformou em um massacre desorganizado. O caos tomou conta de Ibicuí. As tropas paraguaias se dividiram em várias frentes desesperadas.
Uns tentavam proteger a fundição a todo custo, outros tentavam defender os civis que corriam em pânico, e um terceiro grupo tentava organizar rotas de fuga pela mata densa. Os relatos que sobreviveram pintam um quadro terrível. Mulheres carregavam pólvora e suprimentos para os soldados na linha de frente. Crianças corriam entre os tiros para levar munição. Feridos, apoiados em bastões ou em ombros de companheiros, pegavam em armas para um último ato de defesa. A fundição, o coração pulsante de Ibicuí, virou o alvo principal da artilharia aliada. Quando as defesas finalmente foram rompidas, o fogo tomou conta do complexo. A fumaça preta e o cheiro de queimado se misturaram ao som da batalha, criando um cenário apocalíptico. É aqui que a história oficial se mistura com os relatos orais. As histórias sombrias que não estão nos livros, mas que foram repetidas por gerações de camponeses da região. Alguns dizem que os fornos da fundição ainda estavam ativos e que pessoas, em desespero, se esconderam ali dentro, sendo consumidas pelo fogo. Há relatos de soldados paraguaios que, vendo a derrota iminente, preferiram incendiar o próprio local para que nada caísse intacto nas mãos do inimigo. Contam também que, por dias após o combate, gritos de feridos e moribundos ecoavam da mata. Disse que os rios e córregos próximos ficaram com a água escura, tingida pelo sangue derramado. Uma frase popular na região resume o horror daquele dia: quem entrou em Ibicuí saiu diferente, se é que saiu. A destruição da fundição foi completa e simbólica. Os canhões que não foram destruídos na batalha foram quebrados, enterrados ou jogados nos rios para que nunca mais pudessem ser usados. Para o Paraguai, aquele momento representou o fim da sua indústria de guerra, o colapso de sua capacidade de resistir materialmente. Após horas de uma luta desigual e brutal, as defesas paraguaias finalmente ruíram. Muitos foram mortos ou capturados. Alguns poucos conseguiram escapar pela mata, levando consigo as memórias de um inferno na terra. Não houve uma vitória gloriosa para a Tríplice Aliança em Ibicuí. Houve apenas sobrevivência para poucos. A queda de Ibicuí teve consequências decisivas para o fim da guerra. Marcou a destruição de uma das últimas bases de apoio de Solano Lopes, intensificou o sofrimento da população civil e representou um passo crucial para o fim do conflito. Pouco tempo depois, Lopes continuaria sua fuga desesperada até ser finalmente encurralado e morto em Cerro Corá em março de 1870, pondo fim à Guerra do Paraguai. Ibicuí não foi apenas uma batalha, foi o grito final de um país esgotado, um lugar onde a linha que separa um soldado de um civil desapareceu completamente. Foi ali que a guerra mostrou seu lado mais cruel e desumano, onde a resistência se transformou em tragédia e o heroísmo se misturou ao desespero. É uma história que nos lembra que por trás dos números e das estratégias militares existem vidas, sonhos e famílias destruídas. Se essa história te fez refletir, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a história não é romantizada. Ela é contada como foi, dura, real e humana. Nos vemos no próximo capítulo da história.